Então vamos lá, pessoal. Vamos agora a mais uma questão do Enem. E nessa questão aqui nós iremos tratar de estatística, mais precisamente quanto aos conhecimentos de média, moda e mediana, tá? 3 assuntos aí muito cobrados na prova do Enem. Só que nessa questão aqui, gente, o teu conhecimento em relação à mediana é o suficiente para você acertar a questão. Querem ver? Olhem só o que a gente tem aqui, ó. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em 2 grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete, em relação ao basquete, é formado pelos alunos mais altos da classe e, no caso, tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte representa informações sobre as alturas dos alunos da turma. Então, nós temos aqui a média, a mediana e a moda, né, em valores aqui em metro. Tá? Agora, olhem só, os alunos P, J, F e M medem respectivamente 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68. E as suas alturas não são iguais a nenhum outro colega da sala. Bom, pessoal, até esse momento aqui, o que é importante a gente saber? Se nós temos, por exemplo, números iguais de jogadores de basquete e futebol, por exemplo, 10 alunos jogando basquete e 10 alunos jogando futebol, a soma total são 20 alunos. Se forem 9 jogando basquete e 9 jogando futebol, 2 números ímpares, a soma é 18. Teremos 18 alunos no total. Tudo bem? Agora, quando diz ali que o basquete tem um jogador a mais, o que acontece? A soma de todos os alunos será um número ímpar. Por exemplo, 10 jogadores de basquete e 9 jogadores de futebol. Somando não dá valor 19, por exemplo? Como é que é a história da mediana mesmo? Como é que a gente calcula a mediana de um conjunto de valores? Primeiro, coloca esse conjunto de valores em formato de um rol, ou seja, em ordem crescente ou decrescente, e pega o valor central, tá? Esse valor central, caso o número de elementos, número de valores, seja ímpar. Tá? Então, por exemplo, se tem 5 valores, tu pega o valor central, fica 2 para um lado, 2 para o outro, pega o valor central. Agora, se nós temos ali, por exemplo, 4 valores, nós não temos um valor central, nós temos que somar os 2 que estão no meio e dividir por 2. É assim que se calcula a mediana, não é verdade? Agora, se nós temos um jogador de basquete a mais do que um jogador de futebol, nós temos ali um número ímpar, tá? Um número ímpar de jogadores. Beleza? Agora, repare o seguinte. Nós temos aqui, que a mediana é 1,67. É exatamente o valor da altura de um dos jogadores de basquete. Então, se nós pensarmos aqui, uma reta, tá? Uma reta crescente. Essa reta diz respeito à altura. A altura dos jogadores, por exemplo, medida aí em metro, tá? Então, nós vamos ter aqui, vamos colocar um número ímpar, só para você ter uma ideia. 4, 5, 6, 7. Por exemplo, aqui, Então, se nós temos 7 jogadores, por exemplo, claro que é um número maior, né? A gente pode ter certeza que esses aqui, representam o basquete, enquanto que esses aqui representam o futebol. Já que foi dito na questão que os jogadores mais altos todos jogam basquete. E nós temos, por exemplo, esse aluno aqui, que no caso, o valor que está bem no meio. Então, ele nada mais é aqui, do que a mediana. Mediana. E olhem só, a mediana, por ser 1,67 e sendo exatamente igual à altura desse aluno F, nós podemos dizer que aqui está o aluno F. Olha só, o aluno M é 1,68, ou seja, o aluno M está aqui para cá, né? Vamos colocar aqui no lado direito. Agora, em relação ao aluno P e ao aluno J, são valores menores do que 1,67, no caso, que é a mediana. Então, a gente pode ter certeza, por exemplo, que o P poderia estar aqui e o J poderia estar aqui. E se nós olharmos aqui a pergunta, segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogaram respectivamente, olhem só, P, J, F e M é justamente a sequência que aparece aqui, tá? Então, PJ aqui, futebol, então futebol, futebol, F e M jogaram basquete, basquete. Portanto, a alternativa correta é a letra C
de Canadá. Repare que você não está sendo, no caso, desafiado quanto ao valor da média e da moda que foram colocados ali na tabela, tá? E sim o conhecimento da mediana, que é o único exclusivo, vamos dizer, conhecimento que você tem que ter em relação para resolver essa questão aqui. Certo? Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Um abração, bons estudos aí, tá? E até mais. Tchau, tchau.